Saúdo a todos os amados irmãos, com a graça e com a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui ao vivo, através do nosso canal do YouTube, Diógenes Dornelles, tentando fazer aqui uma transmissão, e ao mesmo tempo também estamos ao vivo pela nossa rádio Doutrina da Mensagem. Tentaremos fazer a transmissão ao vivo, no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, hoje através desses dois canais. Se falhar um, esperamos que pelo menos através do outro você possa ir nos acompanhar. Hoje é véspera de Natal, 24 de dezembro, e sempre que chegamos nesses dias, nós tentamos fazer algo similar ao que o irmão Branham também fazia. Ele sempre entregava uma mensagem de Natal, né? E a primeira mensagem oficialmente gravada no Tabernáculo Branham, se não me engano, foi a mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Ele pregou isto, parece que foi no dia 25 de dezembro de 49, no Natal. Então, sua mensagem de Natal foi sobre o tema da deidade de Jesus. Se não me engano, quem gravou o áudio, inclusive, foi o irmão Roy Robertson, um testemunho que eu traduzi anos atrás. Ele mencionou isso, o irmão Branham ouviu e gostou, e você vai ver que a partir dos anos 50 ali, há várias gravações que eles fizeram. Então, como o irmão Branham resolveu escolher um tema sobre a deidade com a mensagem natalina, né, nós resolvemos fazer a mesma coisa. Nós vamos falar um pouco sobre a deidade de Jesus Cristo, né, falar um pouco sobre como que a deidade se manifestou, se tornou visível e conhecida perante nós através daquele maior dom que o Senhor enviou, que foi o seu Filho unigênito. Nós vamos apenas relembrar algumas coisas, porque o irmão Branham também ele relembrava com a sua igreja esse tema quando ele mencionava sobre a deidade. Então nós vamos falar um pouco sobre o que nós já temos ministrado e algumas coisas que o Espírito Santo nos orienta a esclarecer aos nossos irmãos, até para que este tema, que embora já seja bastante conhecido, se torne cada vez mais firme e consolidado em seus corações. Esse é o meu desejo e esta é a minha oração. Amém? Então, eu tenho um texto aqui, vocês sabem, depois eu vou dispor ele nos sites. Vou pedir para que você depois procure o texto e leia, né, acompanhe esse estudo também, compartilhe com os irmãos, para aqueles que você acha que tem alguma dificuldade, porque isso talvez possa ajudá-los. O texto que eu vou tomar como base para a leitura da Escritura se encontra no livro de Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 26 até o versículo 35. O tema que eu vou dar para esse nosso estudo de hoje é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Lucas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 26 até o versículo 35. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Digam graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Querido Deus e amado Pai Celestial, nosso Deus bendito,
estamos felizes, Senhor, por nesse instante, neste momento que queríamos aqui participar desse culto, da ministração da Tua Palavra, relembrar, Senhor, este momento precioso que acabamos de ler, onde, através do Teu Santo Espírito, Tu sombreou sobre aquela Virgem Maria para, através dela, Senhor, permitir que do seu ventre fosse fecundado e gerado pela Tua semente divina o Teu Filho unigênito Jesus Cristo, a quem depois Tu mesmo se encarnaria para, por meio dele, usá-lo como uma máscara para se tornar visível para nós e para se manifestar em nosso meio. E nós sabemos, Senhor, que embora Teu Cristo tenha partido fisicamente para os céus, aquele mesmo Espírito, ou seja, Tu mesmo, que estava naquele corpo, está aqui agora conosco. E até mesmo se identifica com Seu Filho, pois Teu profeta nos disse que Tu estás aqui como Filho de Deus, porque o Teu Cristo, através do Teu Espírito, consegue conectar-se com a Sua igreja, de forma que nós não estamos ausentes, não estamos sozinhos, Senhor. Tu estás conosco, não estamos como órfãos, Tu, Pai, está com a Tua igreja, cuidando e zelando por ela. Agradecemos, Senhor, por tantos mistérios revelados na Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor, a compreender um pouquinho mais e a consubstanciar um pouquinho mais desse grande mistério que é Cristo, o mistério de Deus revelado. Estamos aqui, Senhor, apenas transmitindo esta mensagem, porque conforme as festividades dos homens, hoje é um dia que muitos relembram este dia em que Tu nos enviou o Teu Filho. Ajude-nos, Senhor, a relembrar mais uma vez sobre isso, de acordo, em linha com a Tua Escritura e com a mensagem revelada deste dia. Abra o nosso entendimento, Senhor. Revela-nos a Tua Palavra para nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podemos tomar vossos assentos. Veja que nessa escritura que nós lemos, aqui diz que Isabel, que era uma parente de Maria, estava já com 6 meses de gestação, aguardando pelo nascimento de João Batista, aquele que Deus já estava separando desde o ventre para ser o seu profeta, o precursor do Cristo, que também estava ali prestes a vir. E ao mesmo tempo o anjo Gabriel apareceu então para Maria, para lhe dizer que ela também estaria esperando, aguardando por um filho, embora ela ainda fosse virgem, né? E ela já tinha feito um compromisso formal e legal de casamento com José, né, que seria o seu futuro esposo. É bom entender isso, porque a Escritura diz que ela era uma virgem desposada. Desposada quer dizer que tinha marido, que estava casada. Mas como é que é isso? Como é que está desposada e ainda continua virgem? Então você tem que entender. Naquele tempo havia esse costume de que as pessoas faziam um voto, como se deve ser feito também até hoje, né? Onde eles fariam um compromisso formal, né? Até que o matrimônio fosse, então, mais tarde consolidado de acordo com a data que o casal ali prescrevia, escolhia para viver juntos. Então, ali Maria já estava desposada. Ela estava noiva, porém ainda não estava casada, efetivamente. No entanto, eles já eram chamados ali de esposo e de esposa pelos votos que eles haviam feito um ao outro. Eu vou criar apenas um pequeno e rápido parênteses aqui, só para adentrar um pouquinho mais sobre isso, só para nós esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema. Porque, ao contrário do que muitos irmãos da mensagem podem pensar, o noivado de Maria e de José não consistiu apenas em uma troca de palavras e juras de amor.
o noivado deles, oficialmente, legalmente, não foi apenas se encontrando, sentando num banco de uma praça, ouvindo o cantar dos pássaros, e Maria disse, ou José disse, Maria, eu quero ser teu marido, eu quero que você seja minha esposa. Amém, José, eu quero ser teu marido. E ali já estavam casados. Porque você sabe como a Bíblia ensina que quando um homem vota a moça, e vice-versa, ali já estão casados. Mas, embora José e Maria pudessem ter tido esse colóquio, esta conversa entre eles, essa jura, eles não estavam casados com isso. Não era dessa maneira. Quando o irmão Branham falava que um jovem e uma moça já estão casados a partir do momento que eles devotam ou votam um ao outro um compromisso, o irmão Branham sempre usava um exemplo bíblico para isto. O exemplo bíblico do irmão Branham sempre foi Maria e José. Porque aqui ele mostra, as próprias escrituras mostram, Maria ainda não era casada efetivamente, mas já era esposa de José, embora não vivessem juntos. Por que isso? Por causa do voto que eles fizeram. Agora, é bom nós entendermos como é que foi esse voto. Porque eu creio que a maioria do povo da mensagem pensa que eles simplesmente conversaram. Não foi assim. Maria e José poderiam ter tido 1000 conversas. Eu quero me casar com você. Você quer se casar comigo? Sim. E isso não faria deles casados. Não era assim. Não era dessa maneira. Como que foi feito o voto de Maria e de José? Como que eles se tornavam noivos naquele tempo? Isso começou muito antes, lá desde depois do exílio babilônico. Havia uma forma legal. Assinava-se um documento chamado Shtar Tnaim. Isso é hebraico, nem sei se expressei corretamente. Shtar Tnaim. Um compromisso formal era afirmado e assinado. Shtar Tnaim quer dizer condições. Nesse documento era afirmado as condições em que os dois iriam se unir. Ali era feita então uma promessa mútua entre ambos, e um contrato era assinado para depois ocorrer o futuro casamento. Às vezes esse contrato ele era assinado pelos noivos, ou às vezes pelos pais dos noivos, ou por agentes, ou seja, representantes dos noivos. Olha, estamos aqui para representar os noivos, eles querem se unir, eles querem se casar. Então, quando eles assinavam aquele Shtar Tnaim, ali então era firmado o compromisso, o voto matrimonial. Ali, de fato, eles estavam casados. Então, esse documento era assinado pelos noivos ou pelos agentes, e era um contrato que somente poderia ser dissolvido por uma corte rabínica, porque era feito diante de uma autoridade da palavra. Ali havia um sacerdote, um rabino, e ele então fazia a sanção. Tamanho que era a importância desse voto feito dessa forma legal, que se eles praticamente, os rabinos consideravam aquele casal, aqueles nubentes, acho que essa é a palavra que usa, semi-esposa e semi-esposo. Não estavam casados, mas era como se já fossem. Então, a infidelidade entre os dois, durante esse período, até que se casassem, já seria considerado como adultério, porque já estavam comprometidos um com o outro. E, no caso de haver um rompimento do contrato, do acordo que eles assinaram, do Shtar Tnaim, havia até uma multa que era estimulada. Neste Shtar Tnaim, inclusive, era até registrado, se eu não me engano, eu acho que outros livros explicam isso, até as despesas que o casal teria com o casamento. Era tudo registrado. Então, você sabe, quando José soube por Maria que ela estava grávida, ele tinha esse compromisso, já tinha um documento assinado. Ali eles se tornaram de fato noivos. Então, para ele desprezar, porque ele queria fazer isso, queria repudiá-la secretamente, ele tinha que pagar a multa, ele teria que assinar lá o acordo diante da corte rabínica, teria que explicar as razões, mas eu não sei se eles iriam aceitar essas razões. Eles iam ter Maria como uma adúltera. Ele queria acreditar na palavra dela. Não, eu não tive relação com homem nenhum. Mas, veja, para ela não ser apedrejada ou coisa assim, ele resolveu repudiá-la secretamente, até que Deus, através de sonho, creio, falou com José. Mas veja, esse esclarecimento aqui nós estamos apenas dando porque, para o irmão Branham, Maria e José estavam então devidamente casados através dos votos que eles fizeram. E se ele tomava o caso deste casal, de Maria e José, como exemplo bíblico de como e quando um casal deve se unir através do noivado, do voto de compromisso, então nós devemos recomendar aos nossos jovens que eles façam os seus votos seguindo essa mesma prática. Ou seja, com a presença
de uma autoridade que esteja ali para sancionar aquele voto, aquele compromisso, né? Alguém que seja um ministro da palavra, como os rabinos eram, e com mais testemunhas, não somente fazendo alguma jura de amor privadamente, secretamente entre o casal. Porque não foi assim, repito, que Maria e José se tornaram noivos. Eles poderiam ter tantas conversas informais como essa, mas não era assim que eles se tornavam noivos naquele tempo. Então, pelas tradições judaicas, era feito daquela forma formal, legal, onde se realizava uma cerimônia com assinatura no documento, com a presença de rabino e testemunhas. Obviamente que hoje nós não temos essa prática. Ninguém assina documento, não existe tal hábito de assinar. Mas é importante que sempre que possível, e havendo as condições, obviamente, para isso, que o noivado seja oficializado também por um ministro, né? E também pela presença e o consentimento dos próprios pais dos noivos. Amém? Então, esse é um pequeno parênteses aqui que eu abri só para nós esclarecermos isso. Como é que foi o voto de compromisso de noivado de Maria e José? Não foi simplesmente conversando. Muitas pessoas talvez fazem suas conversas e pensam, eu acho que estava casado. Mas se não foi feito diante de uma autoridade, e se não foi feito com a luz da palavra, o que tem validade diante de Deus é o que você faz perante alguém que seja um ministro e perante as testemunhas legais que confirmem isso. Quando há, então, um voto oficial entre os casais, entre o moço e a moça, então eles já estão ali efetivamente casados. Vou tomar um exemplo rápido aqui no caso da irmã Rebeca e eu. A primeira vez que eu visitei lá o México para conhecer a irmã Rebeca, eu a conheci, depois de um tempo seus pais nos levaram para um shopping. Eu lembro que depois nós saímos de um shopping, sentamos num banquinho próximo ali, e nós conversamos, e ali eu expus meu desejo. Olha, eu queria que você fosse minha esposa, eu queria que você fosse minha esposa, eu queria ser seu marido, eu queria me casar com você, e ela concordou, e nós aceitamos, então desde então começamos a fazer planos para isso. No entendimento da irmã Rebeca, de muitos, e até vou ser sincero, até para mim mesmo, eu pensei que ali nós já estávamos casados, por causa do que a palavra do irmão Brana disse. Mas, na verdade, o casamento, o nosso voto só foi válido quando eu voltei na segunda vez e trouxe alianças. E ali, diante do pai da irmã Rebeca, que é o ministro, o pregador da mensagem, ele oficializou isto. Fizemos de uma forma legal com as testemunhas, com a família, trocamos aliança, refiz a pergunta para a irmã Rebeca e ela me deu a mesma resposta. Ali, então, daquele momento em diante, nós estávamos de fato comprometidos. Antes, quando só tinha aquela conversa, se em algum momento ela quisesse procurar um outro noivo, ela não estaria em pecado. Porque o voto ainda não foi feito oficialmente perante o ministro da palavra. É dessa forma que tem que ser feito sempre, como eu disse, quando possível. Quando há presença do ministro, quando há alguém que está debaixo do ministério, procure alguém e faça dessa forma, que é essa forma legal. Amém? Mas, independente disso, se depois o casamento é consumado, seja com a presença do ministro, o casamento já está formado. Amém, queridos? Eu espero que isso tenha ajudado a esclarecer os irmãos. Então, veja, quando Jesus ele veio na sua primeira vinda, Deus já estava preparando ali uma testemunha para falar daquela vinda, para precursar aquela vinda, que foi João Batista. E agora, para a segunda vinda, nós ministramos rapidamente isso lá em Olinda. Deus enviou nesse tempo do fim agora, antes da segunda vinda de Cristo, uma testemunha também. Então, sempre quando o Filho de Deus vem à Terra, ou está próximo de vir à Terra, Deus envia primeiro testemunhas para declarar para o povo que o seu Filho está perto de vir. E aquela testemunha ali, João Batista, estava sendo preparado para declarar para Israel. Deus estava criando ambiência para isso, através daquela testemunha, de que o seu filho, o Filho de Deus Altíssimo, o Messias, estaria ali, aquele Messias que foi prometido e profetizado, estaria ali para cumprir tudo aquilo que dizia a respeito dele. E do que ele iria fazer com relação aos pecados do homem, a nossa redenção. E agora, como eu disse pouco antes da segunda vinda, Deus enviou uma outra testemunha de que a sua segunda vinda está próxima. Então, antes que Deus faça alguma coisa, Ele sempre envia uma testemunha da sua palavra. Amém? Mamana disse isso numa mensagem não traduzida. A ressurreição de Lázaro, diz aqui: antes que Deus faça algo aqui na terra, eu quero que você receba isso atentamente. Antes de Deus fazer qualquer coisa na terra,
eles sempre viam testemunho do céu para declarar isso. Agora, antes que Jesus nascesse, ora, Deus enviou uma testemunha disso. Sinais e maravilhas começam a aparecer de sua vinda, assim como está aparecendo hoje por testemunhas de sua segunda vinda de novo. Vê? Sinais e maravilhas. Este é um dia que nunca houve uma era, em todas as eras da igreja, que alguma vez produzisse o que esta era está produzindo agora, pois é a vinda do Senhor se aproximando. Você não crê nisso? E estamos nos aproximando do tempo do fim da história deste mundo, quando Jesus vier. Está próximo. A qualquer momento, Cristo vai vir para arrebatar a noiva que está aqui sendo preparada por esta mensagem. Na primeira vinda, quando Cristo veio, foi bem no tempo em que ele já estava terminando com os judeus. O tempo dos judeus já estava se encerrando. E agora, na segunda vinda, Cristo está bem perto de vir agora que o tempo dos gentios também está se encerrando. Ainda não se encerrou. Ainda há gentios da eleição para ser tirados e levados. Então, quando o último eleito entrar no corpo místico de Cristo, ele vem e arrebata o seu povo. Agora, quando Jesus ele foi enviado por Deus, na sua primeira vinda, isso foi, como eu disse, para cumprir as Escrituras. E o anjo Gabriel, ele disse que uma das razões do Filho do Deus Altíssimo ter sido enviado por Deus aqui foi para assumir o trono de Davi, seu pai, conforme nós lemos ali no livro de Lucas. E isso estava profetizado no Antigo Testamento. Você pode ler várias escrituras, separei só uma aqui, lá do Salmo 132, verso 11. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Ou seja, as profecias já diziam, um descendente de Davi vai assentar-se no trono de Davi. Porém, quando Cristo veio, quando Jesus nasceu da Virgem, e cresceu em sabedoria e graça diante de Deus dos homens, em algum momento ali ele assumiu o trono de seu pai? Não. Mas o anjo disse que ele ia fazer isso. Mas ele não fez. E isso só vai acontecer quando? Quando Cristo vier na segunda vez ainda para reinar no milênio usando o título de Filho de Davi. Isso nós sabemos agora. Mas será que eles sabiam isso naquele tempo? Não. Com certeza Maria, quando viu isso do anjo, ele deve ter passado para sua família, até para os seus filhos. Como é que era, irmão Jorge? Filhos? Sim, Maria teve outros filhos. Não, mas estão dizendo que ela morreu virgem. Não, isso é um ensino babilônico da igreja de Roma. Esqueça isso. Maria teve outros filhos. Tem até um salmo que mostra isso. Se eu lembrasse agora, para mencionar isso, teria aqui citado para você. Ela teve outros filhos. Ela deve ter dito para os irmãos de Jesus, olha, o anjo disse que ele vai sentar-se no trono do seu pai Davi. Ele vai reinar sobre todo Jacó, todo Israel. Mas muitos irmãos de Jesus, você sabe, eles não creem em Jesus. Eles viram Jesus crescendo e talvez perguntar, quando é que ele vai sentar no trono de Davi? Estamos esperando. Até agora não estamos vendo nada. Ninguém sabia que isso não era na primeira vinda. Era na segunda vinda. Agora nós sabemos. Agora ficou fácil para nós. Mas naqueles dias, porque eles não conseguiam entender a revelação das Escrituras, eles colocavam em dúvida até no que a Maria havia recebido do anjo. E os filhos de Maria, os irmãos de Jesus, até duvidavam. Jesus era sempre motivo de zombaria, não só pelo povo de Israel, mas pelos da sua própria família, porque eles não compreendiam. Até mesmo João Batista, ele fez predições acerca de Cristo. E Jesus não cumpriu imediatamente as predições que João disse. Uma delas aqui eu quero ler, Lucas 3,17. João falou assim acerca de Jesus. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quando que isso deveria acontecer? No dia do juízo, quando Cristo vier para reinar sobre a terra e julgar as nações. Agora, isso aconteceu naqueles dias ali? João disse que ele ia fazer isso, mas ele fez? Em nenhum momento ele fez. Por isso que chegou até uma ocasião em que João disse, olha, mande mensagem. João estava encarcerado e mandou dizer, procure Jesus e pergunte para ele se ele é aquele que disse que ia fazer aquilo, que estava com a sua pá, ia jogar e... Até agora não estamos vendo ele fazer nada disso. Eu disse que Jesus iria batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo, até agora não vemos nada. Será que ele é aquele que o disse que ia fazer isso ou temos que esperar algum outro? Eles não tinham, os próprios profetas não conseguiam entender. Veja, eles tinham a profecia, mas eles não tinham a revelação
de como a profecia iria se cumprir. Porque eles tinham a palavra, mas faltava Deus interpretar e cumprir essa palavra. E eles pensavam que a palavra seria interpretada da maneira deles, mas não. Deus tem a sua palavra e Deus é o seu próprio intérprete da palavra. Deus cumpre essa palavra da sua maneira e da maneira como Ele quer. Pode o homem criar 1000 teologias e doutrinas para explicar como que Deus vai fazer as coisas, mas é só Deus quem vai na última hora mostrar abertamente e dizer: eu vou fazer desta maneira que eu determinei fazer, este é o meu programa, e não da maneira como o homem determinou. Amém. Então João fez essa pergunta: será que nós temos que esperar para um outro? E realmente, queridos, nós tínhamos que esperar para um outro, não por aquele que estava ali. Aquele que estava ali foi um que nasceu segundo a carne. Foi um que nasceu com um corpo igual ao nosso, nascido de mulher. E não era esse Jesus que você deveria esperar. Você tem que esperar agora por qual? O que ressuscitou. Porque é o que ressuscitou que vai cumprir tudo aquilo. Então logo Jesus ressuscitou, ele então pôde batizar a igreja com o Espírito Santo e com fogo? Antes não. Não foi Jesus da carne que fez aquilo, foi Jesus ressurreto. É para este Cristo que temos que esperar. E o próprio Paulo disse: não olhe para o Cristo lá, aquele que nasceu, o da carne. Não. 2 Coríntios 5,16. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então Paulo aqui disse: não olhe mais para o Jesus segundo a carne. Não olhe mais para aquele Jesus lá da manjedoura, aquele bebezinho lá que nasceu. Aquele que nasceu sob a lei. Aquele bebê nasceu e sob a lei para cumprir as coisas que estavam prescritas na Bíblia para ser cumpridas. Mas você tem que olhar não para aquele bebê agora, você tem que olhar para o que ressuscitou. Então, nos dias que antecedem o Natal, nós sabemos que Jesus sempre é representado em presépios, com um bebezinho na manjedoura, em volta a bois e vacas e a pastores, e as pessoas ficam relembrando ainda o Jesus da carne, quando a Bíblia diz: não olhe mais para esse Jesus. Por que que os católicos insistem em dizer Maria, mãe de Deus? Seja a época do Natal, fora do Natal, eles sempre dizem isso. Por que que eles chamam Maria de mãe de Deus? Porque eles estão olhando para o Jesus segundo a carne. Porque, veja, o Jesus ressurreto, daquele Jesus ressurreto, Maria nunca foi mãe. Não. Ela foi apenas mãe de Jesus, aquele que estava ali como um bebê. Mas a Igreja Católica diz: é Deus, então Maria é mãe de Deus. Se até os unicistas creem que Jesus, aquele bebê, era Deus, então eles têm que ser a mesma coisa que os católicos fazem. Tem que dizer a mesma coisa, vocês têm que dizer que Maria é mãe de Deus. Mas não era mãe de Deus. Porque este Jesus que estava ali, agora, não existe mais. Agora o que você tem que olhar é para o Cristo que ressuscitou. Ainda hoje, até vejo ministros dizendo: vamos orar para o menino Jesus. Estão olhando para o Jesus segundo a carne. Volto a repetir, Paulo disse: se no passado conhecemos Jesus segundo a carne, contudo agora não devemos mais vê-lo deste modo. O Jesus da carne ele veio para cumprir a lei. Agora a lei está cumprida para que você ouça o Cristo ressurreto, que diz para que você viva debaixo de sua graça. De graça você tem a salvação. De graça você tem a justificação. De graça você tem a cura divina. Na lei havia regras. Havia circuncisão, você tem que fazer tudo isso. E o Cristo da lei, o da carne, se submeteu à lei para cumprir toda ela. Mas você agora não tem que olhar para isso e fazer a mesma coisa que ele fez. Como os judeus messiânicos, que tentam fazer e repetir o Cristo da carne, porque eles estão olhando para o Cristo da carne. Exatamente como a igreja organizada faz. Os judeus messiânicos criticam a Babilônia, mas fazem a mesma coisa que eles fazem. Ainda olham para o Cristo da carne. Não, Jesus era judeu, não. Jesus não era nem de sangue judeu, nem de sangue gentil. Foi assim que o Umbanda ensinou. Então, aquele que nasceu, segundo a carne, nasceu para um propósito, que foi cumprir todas as sombras da lei referente à remissão do homem pecador. E para isso, ele precisou de fato vir e nascer de uma mulher e sob a lei. Paulo disse isso, Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Você sabe que alguns da mensagem negam isso aqui. Alguns dizem: não, Deus não tinha um filho para enviar, Deus não enviou um filho. Paulo disse: Deus enviou o seu filho. Ele tinha um filho lá e ele enviou o seu filho até nós. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus veio sob a lei a fim de cumprir a lei. Mas o que ressuscitou hoje nos ordena a viver debaixo da graça. Amém, queridos? Porém, ao dizer aqui que Deus enviou o seu filho ao fazê-lo nascer através de uma mulher,
aqui conforme lemos Gálatas 4:4, Paulo aqui não está dizendo com isso que o Filho de Deus somente passou a existir a partir daquele momento ali, em que ele nasceu na manjedoura. E como alguns creem, até unicistas, alguns crentes da mensagem, ministros da mensagem, pensam que a existência do Filho de Deus só começou ali, através do nascimento virginal. E isso faria Paulo entrar em contradição consigo mesmo. Porque o mesmo Paulo que disse que Jesus nasceu de uma mulher, também ao mesmo tempo disse que Jesus tinha uma pré-existência. Ou seja, ele já existia antes do seu próprio nascimento virginal. Isso está lá em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Paulo vai dizer assim, ele, quem é esse ele? Se você for ler o contexto, você vai ver que está falando aqui de Deus. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Que Filho é esse? Jesus Cristo. O Filho do seu amor. No qual quem? Filho. No qual, ou seja, no Filho, temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele, quem é este ele? Ainda está falando Filho. Leia o contexto para você não se confundir. Ele, ou seja, o Filho, é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Aí você tem aí os arianistas e as testemunhas de Jeová que pegam essa escritura para dizer que Jesus foi a primeira criatura de Deus. Eles até pegam aquela escritura lá de Apocalipse 3, onde Jesus mesmo fala que ele é o princípio da criação de Deus. Ele diz, olha, aqui está a escritura que prova que Jesus teve um início criacional, ou seja, ele foi a primeira criatura perfeita que Deus fez, um ser que Deus criou. Mas não era assim que o Mambana ensinava, e nem era isso aqui que Paulo aqui estava dizendo. O que Paulo aqui está dizendo para você é que o Filho foi quem, na verdade, principiou a criação. Por isso que ele é o primogênito da criação. Foi através do Filho que Deus deu início à criação. Porque ele, na verdade, o Cristo, ele antecede isto. Ele antecede a criação. E é o que Paulo vai dizer a seguir. Depois ele diz, pois nele quem? No Filho. Ele não muda de assunto, está falando do Filho. No Filho foram criadas todas as coisas, nos céus e sob a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, aqui Paulo não está nos dizendo que o Filho foi a primeira criação de Deus, mas que a criação foi feita por intermédio de Jesus Cristo. Deus usou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser o agente da sua criação. Agora, como que Deus poderia usar o seu Filho para fazer a criação, se este Filho, então, não existisse antes da criação? Não existisse antes da mesma? Então, ele somente poderia fazer a criação, a menos que ele existisse antes. Amém? Então, Paulo está aqui nos dizendo que o Filho teve, sim, uma pré-existência. E é o que ele vai deixar agora bem claro para você no versículo 17. Ele, está falando de Jesus Cristo ainda, o Filho de Deus, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, ele não entrou em contradição quando ele disse lá que Jesus veio de uma mulher, nascido sob a lei. Não faz o Paulo entrar em conflito com ele mesmo nos seus versículos, nas suas epístolas. Paulo ainda aqui está falando daquele Filho, daquele mesmo que ele disse que era a imagem visível do Deus invisível. E o Mambana disse que o Filho tinha uma pré-existência. Mambana também ensinava isso. Ele fazia eco ao ensino e à doutrina do apóstolo Paulo. Porém, o Mambana disse que Jesus teve uma pré-existência, não que Jesus fosse parte da criação de Deus, mas de que Deus criou todas as coisas por meio do seu Filho. Eu poderia citar vários parágrafos onde ele disse isso. Só vou citar um aqui, uma mensagem que ele pregou em 64. Por que tinha que ser pastores? Muito santo e gracioso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aquele que era desde o princípio, antes que houvesse uma estrela ou um átomo, uma molécula, antes que houvesse qualquer criação, tu fizeste todas as coisas por Jesus Cristo, teu Filho. Aqui, Mambana está dizendo que o Filho, Jesus Cristo, já tinha uma pré-existência. Antes das moléculas, antes do átomo, antes de uma estrela, ali estava Deus e o seu Filho. E Deus usa o seu Filho para criar todas essas coisas. E é por isso, então, depois o Mambana diz, e tem-nos dado todas as coisas gratuitamente nele. No Filho, Deus tem nos concedido tudo, gratuitamente. A salvação, a fé para a salvação, a cura divina,
a herança como filhos eleitos de Deus, tudo nós temos direito hoje, graças a quem? A este Filho. Nele recebemos isso gratuitamente. E é por isso que nele todas as coisas subsistem, como o apóstolo Paulo disse. Entretanto, alguns grupos unicistas da mensagem estão bastante confusos e divididos nessa questão. Os unicistas da mensagem não estão em sintonia, não estão em harmonia a respeito desse tema. Eles se divergem com relação a essa questão. Alguns unicistas dizem que o Filho não existia antes da criação, combatendo o irmão Branham. Já vi eles fazerem isso. Alguns dizem, não, Jesus não teve uma pré-existência, não existia um Filho de Deus. Alguns dizem isso. Porém, nós temos outros unicistas que dizem até que o Filho existiu antes. Sim, alguns até divergem dos outros, que dizem, não, nunca existiu. Não, existiu um Filho, e esse Filho foi criado. Ouvi alguns unicistas dizerem isso. São unicistas, porque dizem que é Deus e ao mesmo tempo dizem que foi criado. Mas isso entraria em conflito, em contradição com o próprio ensino do irmão Branham. Porque, na verdade, quando eles dizem que o Filho foi criado, eles estão pregando exatamente a mesma coisa que os arianos e as testemunhas de Jeová pregam. São as testemunhas de Jeová que dizem que o Filho foi uma criação. E o irmão Branham, no livro das Eras, eu quero ler para você, ele mostra para você que ele era contrário a este falso ensino, de que Cristo fosse a primeira criação de Deus. E você tem aí ministro da mensagem dizendo que o Filho foi uma criação. Parece que eles não sabem o que o profeta disse lá no livro das Eras, na página 302. O princípio da criação de Deus. Isso é Apocalipse 3. Isso que o Senhor Jesus disse que ele é. Porém, essas palavras não significam exatamente como soam para nós. O fato de tomá-las da maneira como soam tem feito algumas pessoas, e até dentro da mensagem, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus. Irmão Dió, você está falando verdade? Um ministro da mensagem crê que Jesus foi uma criação? Sim, eu vi um vídeo de um grande ministro aí. Jesus foi aquela primeira criação de Deus. Aqui o profeta diz, Jesus, alguns pensam que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo menor do que a divindade. Depois, esta primeira criação criou todo o restante do universo e tudo quanto lhe convém. Porém, isso não está correto. Jesus não foi a primeira criação. Você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia. As palavras são, ele é o originador ou autor da criação de Deus. Então, isso não se alinha nem com a Bíblia, nem com as Escrituras, como diz o Mombrano, e nem com a própria mensagem. Então, não é uma criação. Jesus não é uma criação. Isso aqui está claro conforme o que o profeta disse. Porém, além deste erro que eu já tenho encontrado entre alguns ministros dentro da mensagem, de dizer que o Filho foi uma criação, eu também recentemente vi um outro vídeo de um outro ministro do estrangeiro. Alguém trouxe esse ministro, acho que foi um grupo da terceira etapa, trouxe um ministro de cor, então não sei se é um africano, porque o nome é confuso, talvez fosse lá, um ministro da África, não sei onde é que ele era. E eu vi no vídeo ele dizendo, sabe aquela luz criada lá de Gênesis 1:3? Aquele foi o Filho de Deus sendo criado. E eles são unicistas, sim. E quando o ministro disse isso, eu vi a igreja ali batendo palma, aleluia, glória a Deus. Tem ministro da mensagem dizendo que aquela luz que foi criada foi o Filho de Deus sendo criado. E eu quero dizer mais uma vez, essas pessoas que dizem isso, elas não têm, veja, percebe isso, eles não estão em harmonia, os unicistas não estão em harmonia, cada um criaram a sua própria doutrina, cada um criou seu próprio tipo de unicismo, eles nem conseguem se concordar um com o outro. Este outro ensino desse ministro unicista que diz que aquela luz criada era o Filho de Deus, e isso também entra em conflito não só com a Bíblia, mas com a própria mensagem Mombrana. Porque é uma mensagem do Mombrana que nós traduzimos, onde o profeta disse que Deus, através do seu Filho, criou aquela luz. Irmão Jorge, onde é que está isso? Vamos lá. Atitude de quem é Deus. Então ele primeiro foi Deus, Jeová. E vamos somente retratar agora como um pequeno drama para que você possa entender. Vamos ver surgindo do espaço, onde nada existe, não tem criação nenhuma. Vamos ter disso uma pequena luz branca, uma luz mística, como um halo. E esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai. Então Jesus teve uma pré-existência. É isso que o Mombrana está dizendo. E veja, Mombrana diz que Jesus, o Filho, era uma luz. Você viu? Era como uma luz mística. Mombrana não negou que Jesus, o Logos, né, que está ali numa forma teofânica, fosse uma luz. Mas continue a leitura, veja o que ele vai dizer mais. Esse era o que estava no princípio, que era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Ou seja, porque a palavra estava na forma de Deus e porque ele era uma parte de Deus. Já ministramos isso. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. No princípio era Deus. E então de Deus veio o Logos, uma parte de Deus que saiu de Deus, que é o Filho de Deus, um reflexo perfeito de Deus. E ali, agora veja, este é apenas como uma criança brincando em frente à porta. E é isso que lá no livro de Provérbios também diz. Lá no livro de Provérbios fala da sabedoria. E quando você lê todo o contexto, você vai ver que é do filho que está falando. Mas aquilo estava encoberto, porque ainda era um mistério. E há uma palavra no hebraico que diz ali que o filho estava como que brincando diante de Deus, brincando como uma criança brinca diante do pai. Então, soubesse uma Mombrana disso ou não, esse termo, essa figura que ele usou de uma criança brincando, é bíblica, está lá em Provérbios, é só você ver o original hebraico. Expomos isso naquele livro A Pré-Existência do Filho de Deus. Quem lê deve se lembrar agora quando tratamos disso. Então era como uma criança brincando em frente à porta. Era o Filho de Deus, o Logos. E eu posso vê-lo ali fora, e ele falou e disse, haja luz. Aqui o Mombrana está dizendo que Deus, através daquele Logos, a luz mística, disse, haja luz. Que luz é essa? Aquela luz lá de Gênesis 1:3. Então Mombrana não disse que aquela luz era o próprio Filho. Mombrana disse que Deus, antes daquela luz, usou o seu Filho, a luz mística, para criar aquela luz. Mas agora você tem ministro da mensagem dizendo, não, aquela luz era o próprio Filho. Por que eles fazem isso? Porque eles vêm numa escola errada, do ministério de ensino errado. E o povo ensina, aprende errado e bate palma e sustenta este erro. E depois ele diz, e nada existia. E ali algo estava acontecendo, e um átomo virou ali, começou a girar em volta dessa maneira, o Sol começa a vir à existência, porque ele disse, haja. Aí está a autoridade. E você sabe, dentro da mensagem, existe também um esforço muito grande para tentar criar uma má reputação do irmão Liveio, que foi ministro associado do Mombrana, e que se esforçou durante todo o seu ministério de transmitir para nós as verdades. Estou dando aqui apenas alguns pequenos exemplos de contradição. Há muita contradição sendo pregada e fora dentro dessa mensagem, por vários ministros. E nós conseguimos ter aí uma pequena referência que o irmão Liveio, seu ministério, o seu discipulado, onde entendemos mais corretamente o que o profeta disse. E alguns dizem, não, Liveio pregou tudo errado. O irmão Liveio ensinou tudo diferente do que o profeta falou. Para aqueles que dizem isto, eu vou ler para você como é que o irmão Liveio explicou sobre este ensino. Porque se eles dizem que o irmão Liveio ensinava tudo errado, então ele tem que ter dito algo diferente do que o profeta disse. Mas, infelizmente, eu quero dizer para vocês que o chamo de falso, o irmão Liveio não fez isso. Ele ensinou exatamente a mesma coisa que o Mombrana ensinou. Ele fez eco à fita. O irmão Liveio falou na mensagem que nós já traduzimos, Deidade e o papel do filho, de 94. Agora, esta luz formada era aquele filho. Veja, o irmão Liveio confirmou que Jesus, de fato, como o Mombrana disse, era uma luz formada, era uma luz mística. Era o Filho que Deus formou antes da criação de todas as coisas. E aquela luz era o Filho, inteligente, e ele conversou com o Pai, e o Pai conversou com o Filho. Sim, o Pai e o Filho conversavam entre si. Vamos fazer isso, vamos criar aquilo. E por último, no sexto dia, agora vamos criar um homem à nossa imagem. Deus falou com o Filho, Deus conversava, o Pai conversava com o seu Filho. E Deus, através daquele Filho, disse que haja luz, que haja isto, que haja aquilo. E houve. Agora, isto é o que a Bíblia diz. E não somente o que a Bíblia diz, isto é o que a fita diz. Veja, o irmão Liveio faz eco que as fitas dizem. Mas você tem ministro dizendo aquela luz, aquele haja luz era o próprio Filho. Mombrana e o irmão Liveio sempre falaram a mesma coisa. Pode usar todo tipo de discurso, como estão fazendo, para fazer você não aceitar isto. Mas estou apenas dando uma outra demonstração entre várias que já temos dado. Este ministério de ensino do irmão Liveio, do irmão Brian, eles têm se alinhado exatamente com aquilo que a Bíblia fala e com aquilo que o irmão Brana nos ensinou. Amém. Então, veja que alguns ministros, então, nessa mensagem, têm ensinado algo desprovido do verdadeiro conhecimento da revelação desta mensagem e das Escrituras. Porque sem saber quando eles dizem isso, eles estão falando a mesma coisa que as testemunhas de Jeová falaram. E depois eles dizem que Liveio era testemunho de Jeová, que Liveio pregava uma dualidade. Então, como nós aqui acabamos de ver, o Filho de Deus, ele então passou a ter um princípio bem antes de ter nascido da Virgem Maria. E não somente isso, Mombrana ele também nos ensina
que a forma do Filho de Deus, a forma que Jesus Cristo possuía antes da criação, antes do nascimento físico, era a forma de um homem. Mamãe disse isso. Antes mesmo de assumir o seu corpo físico, naquela teofania daquele logos, aquela luz mística, a forma que Jesus tinha era qual? Era de um homem, era uma forma humana. Mensagem de Hebreus capítulo 1. Poderia você imaginar antes mesmo de haver a terra, antes de haver a luz, ou seja, antes da criação? Antes de haver estrela, antes de haver nada, há uma grande fonte fluindo do Espírito, e desta fonte veio o mais puro amor, porque não havia nada para vir ali, exceto o amor. Aquilo era Jeová, era o Deus Jeová. E agora, como os teólogos chamam isto, uma teofania saiu daquilo, a qual foi chamada nas Escrituras de o Logos que saiu de Deus, ou seja, um ser que saiu de um outro ser. É isso que está sendo dito aqui. É difícil de explicar, mas isto era uma parte de Deus. Por que aquele ser que saiu do outro ser é uma parte daquele ser? Porque ele estava refletindo aquele ser. Jesus não tinha uma glória própria. A glória que ele refletia era daquele ser que o gerou, Deus. Então Jesus era uma parte de Deus, sempre foi. Antes da criação, ele estava ali, gerado por Deus, para ser um reflexo dele. Ele tinha a mesma essência do Pai, a mesma natureza do Pai, o mesmo Espírito do Pai, a mesma unção do Pai, a mesma glória do Pai. E ele tinha também a sua mesma aparência e a forma de Deus. O Filho tinha. Depois uma banda continua. Agora, aqui está o que aconteceu. Eu simplesmente entrei nisto. Veja, o Logos, esta grande fonte do Espírito, a qual não tinha nenhum princípio ou nenhum fim. Está falando de Deus. Porque, na verdade, o Filho, aquele Logos, teve ali um princípio. Aliás, essa é a única diferença que uma banda disse que havia entre Deus e o seu Filho. Deus não tem princípios. Deus não tem um pai. Deus não é filho de ninguém. Mas Jesus teve um princípio. Ele teve um Deus e um pai. Ele foi um filho, desde quando Deus o gerou. Ele continua aqui. Este grande Espírito começou a formar na criação. E o Logos que saiu disto era o Filho de Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus usou seu Filho para fazer a criação. Mas o seu Filho mesmo não faz parte dessa criação. Jesus não é uma criação. Mambana disse isso. Era a única forma visível que o Espírito tinha. Jesus, aquele Logos que Deus estava formando, era uma forma visível do Espírito. Era uma máscara do Espírito que Deus estava usando ali. E isto era uma teofania, que significa um corpo. E o corpo era como de um homem. Então, Jesus, o Filho de Deus, ele teve uma pré-existência em uma forma humana. Aquela teofania, aquele corpo do Logos, do Filho, era de um homem. Por isso que o mesmo Filho de Deus, ele é o quê? Ele é um homem. Não é um homem comum, um simples homem como eu e você. Este homem também, na verdade, ele era Deus na forma de filho ali, porque Deus se manifestava e se refletia ali. Porém, ainda assim, ele era uma forma invisível para a nossa dimensão. Mambana disse, essa era a única forma visível que Deus tinha, que o Espírito tinha. Mas para nós ainda era invisível. Era visível apenas naquela dimensão. Os anjos poderiam contemplar Deus quando viram aquele Logos. Os anjos conheceram ali a glória de Deus refletida no seu Filho. Os anjos, desde o início, souberam que Deus tinha um Filho. Entre os anjos, eu tenho que incluir também aqueles que ainda não tinham caído. Os anjos que se rebelaram depois. Até os anjos de Satanás, aqueles que se converteram em espíritos e demônios, eles estavam ali. Desde o início eles souberam que Deus tinha um Filho. Sempre reconheceram que havia o Filho do Deus Altíssimo. Eles sempre viram. Mas ali, Deus estava ali, então, se refletindo naquele Filho. Então, queridos, quando a Escritura de Lucas diz que o Espírito Santo cobriu com a sua sombra aquela virgem desposada Maria, o Mambana, ele deu a sua explicação do que isso significava. Porque quando você vai buscar uma explicação teológica, o que os teólogos fazem? Eles tentam apenas fazer uma alusão disso com aquela nuvem que cobriu Moisés quando ele subiu lá no Monte Sinai. É assim, da mesma forma, Deus fez uma nuvem, cobriu ali Maria. Mambana foi muito mais longe do que essa explicação teológica que eles dão. Mambana disse, ele foi muito mais profundo, aliás. Ele disse que Deus condescendeu.
ele sombreou, ele fez sombra, mas ele entrou naquele ventre e se envolveu dentro daquele ventre para criar uma célula sanguínea, e daquela célula sanguínea se formou um embrião e gerou ali um corpo, um ser, onde depois tanto o Filho como o próprio Deus habitaria naquele corpo. Era essa a explicação que o Umbanda dava para essa escritura. Vamos ver só um exemplo disso na mensagem Ele Jurou por Si Mesmo, sem tradução ainda entre nós, de 54. Aqui uma banda vai dizer assim: quando Deus condescendeu e sombreou a Virgem Maria, ele era uma vida, e uma vida se sombreou e criou uma célula de sangue em torno de si mesmo. Deus criou em volta de si mesmo uma célula sanguínea e se envolveu com isto. Alguém sabe agora do que vem a célula sanguínea? Do macho, é isso mesmo? A vida está na célula sanguínea. A célula sanguínea vem do macho e não da fêmea. É onde a vida está no esperma masculino. Observe, então o próprio Deus entra no ventre da Virgem Maria e envolveu-se em uma célula de sangue criada. Deus se envolveu. Para que isto? Para criar uma espécie de forma. Ou antes, Deus mesmo foi uma forma e usou aquela matéria em volta dele para imprimir nessa matéria as suas impressões digitais, as suas características, os seus atributos, para que aquele corpo pudesse refletir, mesmo numa forma humana, de carne humana, pudesse refletir Deus. Foi para isso que Deus teve que vir e se envolver nisto. Então, embora aquele corpo fosse do seu Filho Jesus Cristo, que Deus ali estava formando, nele estavam ali os atributos de Deus. Não era Deus reduzido ali, mas os atributos de Deus estavam reduzidos na forma corporal, onde ali todas as suas impressões estavam ali sendo gravadas e impressas naquele corpo, para que então depois, no seu devido tempo, o Pai pudesse se encarnar e assumir a forma de Filho, para que ele também se tornasse visível agora nessa dimensão para nós. Então, se Jesus ali estava sendo formado pelo Espírito Santo, então o que é esse Espírito Santo? Ele é o Pai de Jesus. Não é uma segunda, não é uma terceira pessoa, não são dois pais, como disse Umbanda, rebatendo os trinitários. Jesus não tem dois pais. Mas ser Jesus, essa imagem visível de Deus, não torna Jesus o próprio Deus. Pois isso faria de Jesus o quê? Pai de si mesmo. Umbanda disse isso. E você sabe que é assim que os unicistas ensinam. Eles não admitem, eles não usam essas palavras. Eles dizem, não, nós não afirmamos que Jesus é o Pai de si mesmo. Os unicistas denominacionais não usam essas palavras, mas Umbanda, no seu reflexo, na sua meditação, ele entendia que no frigir dos ovos, tudo levava a essa consequência, a essa conclusão. Embora ele não usasse a expressão, tudo na verdade reduzia nisso, ou resumia nisso melhor. Jesus tinha que ser o seu próprio Pai. Quando na verdade o que acontece? Jesus, ele tem um Pai. E este Pai, quem é? É Deus. Vamos para um sermão sem tradução, onde Umbanda nos explica isso. De que Jesus teve um Pai. Vamos ver isso. Senhor, mostra-nos o Pai e nos bastará, de 53. Deus, ou Jesus, não poderia ter sido o seu próprio Pai. Ou seja, em outras palavras, Jesus não é o próprio Deus. Não é? Mas o que Jesus é? Ele é um homem. Aquele homem com uma forma humana que ele já tinha desde antes da criação. Porém, não um homem qualquer, como nós já dissemos, mas o Filho primogênito de Deus. Então, se Jesus fosse o seu próprio Pai, ele não somente seria filho de si mesmo, mas também pai de si próprio. Por isso que Umbanda foi contra isso. Então, Jesus não poderia ser seu próprio Pai. E se Deus é um homem, Deus não é um homem. Deus é espírito. Agora, o seu filho Jesus tinha uma forma humana. Ele era um homem. Jesus, ele era um homem. Mas Deus era espírito. Agora, tem algumas mensagens que nós já traduzimos. A própria mensagem Atitude que é Deus. O Umbanda até chega a dizer que Deus foi o primeiro homem e o seu filho foi o segundo homem, e depois ambos geraram um terceiro que foi Adão. Mas ele disse isso para poder explicar que, na verdade, Jesus tinha a forma de um homem. Por quê? Porque ele era reflexo de alguém. Então Jesus tinha a imagem de um homem, porque Deus, de quem era a imagem e semelhança, tinha que ter essa forma humana, ainda que invisível. Mas no Cristo, naquele segundo homem, no Logos, Deus então se tornava naquela dimensão visível para todos, inclusive para os anjos. Amém? Aliás, de preferência para os anjos.
Então, de uma certa forma, Deus ali era um primeiro homem, mas na verdade, aqui Mamãe diz, Deus não é homem, em que sentido? Porque ele não foi gerado por ninguém. Deus não tem um pai, Deus não é filho de ninguém. Então, Deus não foi um homem no sentido de ser gerado por alguém, porque Deus não é filho de ninguém, e nem de si mesmo. Porém, se Deus também fosse um homem, como seu filho é um homem, o que aconteceria? Jesus nasceu do desejo sexual e não do nascimento virginal. Isso resolve tudo. Entende? Exato. Depois ele diz, se ele é um, como o seu dedo é um, ou seja, se Deus, o Espírito Santo, e o homem Jesus fossem o mesmo ser e a mesma pessoa, então o que é isso? Então ele era o seu próprio pai. Como ele poderia ter sido? Isso está errado. Ele teve um pai. Jesus teve. Ou seja, para você entender claramente o que o profeta aqui está dizendo, esse pai precisava ser alguém diferente do filho. Jesus teve um pai. E quem foi o pai de Jesus? Foi Deus. Mas se você faz do Filho e de Deus um só como o seu dedo, então Jesus não teria nem sequer pai nenhum. Na verdade, nem sequer seria filho. Ele seria o seu próprio pai, ou ele seria filho de si próprio. Então, se Jesus teve um pai, isso quer dizer também que Deus tem um filho. Porém, isso não faz do filho o próprio Deus. Então veja que quando aquele anjo Gabriel apareceu lá para Maria e disse para ela que ela ia gerar um filho, que se chamaria Jesus, o Filho do Altíssimo, seria chamado Filho de Deus. Isso deixou claro, então, de que Deus tinha um filho. Era isso que o anjo estava mostrando para Maria. Agora, isso jamais havia sido concebido até então. Isso era um mistério até aqueles dias. E você sabe que até mesmo nos dias do William Branham, esse ceticismo que havia nos dias de Jesus, da religião do seu tempo, continuou. Ainda entre os judeus, e principalmente entre os rabinos, ainda paira sobre eles esse ceticismo de que Deus tem um filho. Eles nunca entenderam isso, mas o anjo revelou para Maria, Deus tem um filho. E Deus revelou também para Paulo, mais ainda, de que este filho tinha uma pré-existência. Mas até então ninguém sabia isso. Então, nos dias de Jesus, os judeus, os rabinos negaram isso. E você vê que o Rambam também comenta que quando se deparava com um judeu, com um rabino, e falava sobre isso, eles também rejeitavam este ensino bíblico. Um exemplo está na mensagem Desentão de 60. Quando eu conversei com um rabino aqui há não muito tempo atrás, ele disse, Senhor Branham, você o chama de filho de Deus. Mas longe está de Deus ter um filho. Os judeus não creem que Deus tem um filho. Nunca aceitaram isto. Eu disse, ele era o filho de Deus. Disse, Deus ter um filho? Ele não era nem Jesus, ele pode ter sido um Jesus, mas ele não era um Cristo. John Ryan, ele tinha sido curado. Ele havia ficado cego por 20 anos e ficava sentado na rua. E este rabino disse, eu dou a John muita esmola. E ele viu esse que estava cego agora sendo curado. Ele disse, que poder, com que autoridade você lhe deu a visão? Eu disse, eu nunca dei a ele a sua visão. Ele recebeu sua visão através da fé no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E lá veio o rabino de novo. Que filho de Deus? Como pode Deus ter um filho? E eu disse, ele teve um filho. Então veja, vimos um bando dizendo, né? Ele teve um pai, Jesus teve. Mas ao mesmo tempo também uma banda disse, Deus teve um filho. As duas coisas que o unicismo não pode aceitar. Mas é isso que você encontra na Bíblia e na mensagem. Deus teve um filho, o filho teve um Deus, teve um pai. Então, Jesus teve um pai e esse pai teve um filho. Nós podemos até falar desse pai sendo o próprio filho quando nós remontamos lá a sua encarnação. Quando lá no batismo do Rio Jordão, o Espírito de Deus, o seu pai, agora entrou nele sem medida. Antes entrou para formar um corpo. Mas 30 anos mais tarde, este mesmo pai do filho entra lá e se encarna. Dali você pode dizer que você tem ali Deus encarnado e que Deus é um filho, porque ele está assumindo a forma de um filho, ele está assumindo um ofício de filho, naquilo que o profeta nos ensinou, chamando de a dispensação da filiação.
Porém, nessa dispensação da filiação, quando Deus estava ali encarnado no seu filho, usando o ofício de filho, se comportando e falando como se fosse um filho, Deus ainda ali continuava atuando e conversando com Jesus como sendo ainda o seu mesmo pai que ele sempre foi. O pai e o filho ali continuavam conversando. O filho conversava com seu pai. Mas não é da mesma forma como você pode conversar sozinho consigo mesmo. Jesus não estava conversando consigo. Ele estava conversando com aquele mesmo com que ele conversava lá antes da criação. Vamos fazer isso, vamos criar estrela, vamos fazer o homem à nossa imagem. O pai e o filho agora estavam ali conversando. Agora, diferente de como que foi antes da criação, onde Deus estava numa máscara celestial chamada Logos, uma luz mística, uma teofania, agora Deus conversava com o seu próprio filho ali naquele corpo de carne, uma outra máscara, uma máscara terrena. Mas Deus sempre conversou com o seu filho ali, mesmo naquela dispensação ali da filiação. Então, Deus, ele também usou aquele corpo de carne para fazer disso uma máscara para si. Mambrana disse isso na mensagem do Deus velado de Deus. Deus velado em Jesus, ou seja, Deus escondido, encarnado na carne, no corpo de Jesus Cristo, o Filho, para fazer a obra de redenção na cruz. Deus não podia morrer como espírito. Ele é eterno. Mas ele teve de pôr uma máscara. Então aquele corpo de Cristo agora era uma máscara de Deus. Antes, qual era a máscara dele? O Logos, uma teofania. Deus estava naquela teofania, naquele Logos. Era uma máscara. Agora Deus usa uma outra máscara, um corpo físico. Mas continua sendo uma máscara para Deus se tornar visível. Agora para os homens. Aquela outra máscara celestial era para ficar visível para os anjos. Era a única forma visível que o Espírito tinha. Era uma máscara. Mas agora, para nós vermos Deus, ele usou uma outra máscara, que era o corpo do seu Filho Jesus. E representar o papel de morte. Ou seja, Jesus na cruz, ele representou tanto Deus como o papel da morte de Deus. Embora Deus não pudesse morrer. Ele vai explicar isso agora. Ele realmente morreu, mas ele não podia fazer isso na sua forma de Deus, como Pai, como o Espírito Santo. Ele teve de fazê-lo na forma de filho, como filho do homem na terra. Vê? Ele teve de ser forma de filho. Então, Jesus em carne humana era a máscara de Deus, porém, da forma como a Umbanda aqui expõe, alguns talvez pensaram que Deus usou essa máscara pessoalmente até mesmo na hora da crucificação. E isso faria o profeta estar em conflito com ele mesmo, porque em vários sermões, pelo menos 2 sermões ou mais, ele fala que aquele Pai, o Elohim, Deus, o Espírito Santo, o Pai de Jesus, ele deixa o seu filho lá no jardim do Getsemane. Quando ele deixa o seu filho, quando a unção sai do filho, dali em diante o filho vai para a cruz sozinho. Mas veja, ele continua sendo a máscara de Deus. Ele continua sendo uma representação visível de Deus. Mas Deus não está mais usando aquela máscara. Mas aquela máscara que foi lá pregada na cruz e que foi morta e depois sepultada, era tudo como uma representação da morte e sepultamento de Deus. Embora Deus pessoalmente não pudesse fazer isso. Então, era dessa maneira que você via o Umbanda ensinando. Deus, a unção, o Pai, deixa o Filho no jardim. Então, Jesus, ele continuou mesmo assim, sendo aquela máscara de Deus. Porém, seu Pai não estava mais ali para usá-la pessoalmente quando ele o deixou. Então, como nós já vimos, queridos, Deus já estava na forma de Filho, lá no passado, naquele Logos, que ele formou e que saiu diante dele antes da criação. Mas agora, uma vez assumindo a forma humana e um corpo de carne, ele se torna então visível para todos os homens. Então, Jesus, ele era realmente a imagem visível do Deus invisível, tanto na forma de Logos, como também no seu corpo terreno. Porém, é preciso entender que o fato de Deus ter se encarnado no seu Filho, isso não fazia do Filho o próprio Deus. Da mesma forma como o fato das Escrituras mostrarem que Satanás se encarnou em Judas, não fez de Judas o próprio diabo. As Escrituras dizem que o diabo, Satanás, se encarnou. Não apenas colocou um pensamento em seu coração, como diz lá em João, creio, para atrair Jesus, mas lá em Lucas é dito que Satanás entrou em Judas. Satanás se encarnou.
Vamos ver como é que o Umbanda explicou isso no segundo selo? Depois que ele fala ali da encarnação de Satanás, no anticristo, na besta, ele usou como exemplo também Judas, para mostrar que Satanás fez isso. Ele voltará a fazer isso numa amplitude muito maior. No parágrafo 192 do segundo selo. Então o diabo está encarnado no homem. Está simplesmente se repetindo. Ele repete isto. E ele já fez isso no passado. Quando? Vai dar um exemplo. É isso que o Judas Iscariotes foi. Então lá em Lucas 22, verso 3, lá você vai encontrar a escritura dizendo que Satanás entrou em Judas. E o que fez? Ele foi os indivíduos que estavam contra Cristo. Ora, ele era o tesoureiro, caminhava com ele, certamente, caminhava junto com eles, foi lá e expulsou demônios e fez exatamente o que eles fizeram. E Cristo era o Deus encarnado. O Pai, o Espírito Santo, a unção, Elohim, estava encarnado em Jesus Cristo. Deus encarnado em carne, Emanuel, por isso que era Deus conosco. E Judas era o filho da perdição, e Jesus era filho de Deus. Deus encarnado, diabo encarnado. Então, Judas não poderia ser o próprio diabo só porque Satanás estava encarnado nele. Da mesma maneira que Jesus não pode ser o próprio Deus só porque o Pai estava em plenitude nele. É a mesma situação aqui. Deus encarnado, diabo encarnado. Então, Satanás, você vai ver que quando ele tentou Jesus no deserto, ele questionou, você realmente é o Filho de Deus? E sempre todos tentaram pôr isso em dúvida em Jesus. A própria família, como eu disse no início, os irmãos de Jesus não criam que ele era aquele descendente de Davi para assumir o trono do seu pai. E o povo de Israel e a religião daquele dia não reconhecia ele como Filho de Deus. Mas Umbanda disse que Jesus, ele sempre soube quem ele era. Umbanda disse que Jesus sempre sabia que ele era o Filho de Deus. Mensagem do Anjo do Senhor, de 51. E todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. O diabo sempre tem seguido atrás da igreja do Deus vivo, para pôr dúvida na palavra de Deus. É isso mesmo. E ela sempre teve um nome sujo. Jesus nasceu neste mundo com um nome sujo. E aqui o profeta diz, a igreja também tem um nome sujo. Somos desprezados, somos rejeitados. Como filho ilegítimo. Jesus tinha um nome sujo. Jesus nasceu neste mundo com um nome sujo como filho ilegítimo. Você sabia disso? Pensava-se ter nascido como uma criança fora do casamento sagrado. Ou seja, que lá dentro do Startnaim, Maria traiu o seu futuro esposo, José, e teve relação com alguém. Eu disse que dentro do Startnaim, quem fizesse um voto ali, qualquer outro relacionamento que ele tivesse com outra pessoa, era adultério, era infidelidade. Então alguns estavam pensando, olha, foi isso que a mãe de Jesus fez, a mãe carnal de Jesus. Jesus teve isso pendurado nele, mas em seu coração ele sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus sabia que ele não era Deus, mas o Filho de Deus. Isso mesmo. E homens e mulheres, você sabe onde vocês estão esta noite. E só há mais uma pessoa que sabe disso. Deus sabe onde você está. Então, se o seu coração está certo com Deus, realmente viva para Ele. Seja fiel a Ele. Ame-o tanto que tudo mais se torne secundário. E então você amará o Senhor com todo o seu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Deus irá guiar você então. Os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor. Aquela escritura de Provérbios. Uma outra mensagem aqui, onde o profeta confirma isso. Jesus sabia quem ele era. A fé perfeita de 63. Jesus teve fé na palavra de Deus, que disse o que ele era. Está escrito de mim. Não falou Davi dele nos Salmos, os profetas e todos não falaram dele? Eu sou o pão da vida, que vem de Deus dos céus. Amém. Eu sou a árvore da vida do jardim. Eu sou o que sou. E ele sabia com essa fé perfeita que ele era o Messias ungido. Ele disse, agora eu de mim mesmo não posso fazer nada, mas é minha fé em Deus. E Deus estava nele. A palavra manifestada. E quando a palavra de Deus entra em você, ela é manifestada
porque você é um crente e você se torna Deus encarnado também, porque Deus é essa palavra. Sabendo quem ele era, sem sombra de dúvida, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus sempre soube quem ele era. Ainda que outros colocassem dúvida, não aceitassem o que ele era. Ele sabia disso porque a palavra identificou. A palavra de Deus identificou quem ele era. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, então não criais em mim. Porém, se faço, crede-me pelas obras, porque elas são a palavra prometida, manifestada. Então veja, Jesus sabia. E você sabe que até os demônios sabiam quem Jesus era. Os demônios nunca chamaram Jesus de Deus. Por que isso? Porque os demônios sabiam quem Jesus era. Eu já disse e repito, lá antes da criação, os primeiros seres, uma banda disse que Deus criou com seu filho, foram os anjos. Aqueles anjos contemplaram a glória de Deus e refletida no seu filho. Os anjos souberam que Deus tinha um filho, o Filho de Deus Altíssimo. E quantas vezes Jesus expulsava demônios, como aquele do Gadareno lá endemoniado, aquele demônio apareceu e disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os anjos sempre souberam quem era Jesus. É triste, eu já disse isso uma vez, eu vou repetir novamente. É triste saber que até os demônios sabem muito mais sobre a deidade do que certos ministros da mensagem. Porque nem os demônios se confundem com isso. Então veja, se Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, então todos mais têm que saber disso. Se Jesus sabia, todos os demais têm que saber. Uma mensagem sem tradução aqui entre nós, testemunho de 1950, 23 de agosto de 50. No dia que ele morreu, Deus testificou. A terra testificou. A lua e as estrelas se recusaram a brilhar. O sol caiu ao meio-dia. Todos os elementos mudaram. Estava tão escuro que você podia sentir isso. E pense, a lua se apagou. As estrelas se apagaram. O próprio Deus que os criou estava recuando. O próprio Deus Jeová não conseguiu ver a visão do castigo que deveria ter sobre o seu próprio filho. Aqui o Mamãe está mostrando para você, ele não estava mais usando aquela máscara. O filho estava na cruz pregado. Era a máscara de Deus, não é isso? Mas Deus não estava mais usando aquela máscara, ele estava fora. E o Mamãe diz que Deus nem suportava olhar o seu próprio filho sendo ali crucificado, sendo castigado. Então isso apenas prova que na doutrina mambrana, Deus não estava mais usando aquela máscara ali, pessoalmente. Embora fosse a sua máscara, mas Deus não estava naquela cruz. Mas ele contemplava ali o opróbrio, a aflição, o suplício que o seu filho estava ali passando. E todos os elementos, quando ele morreu, o romano disse, esse é o Filho de Deus. O soldado não disse, este é Deus. Até o soldado sabia que era o Filho de Deus ali. Houve um grande terremoto que abalou as rochas que haviam estado nas montanhas desde os dias da criação. A terra afirmou que ele era o Filho de Deus. O sol disse que ele era o Filho de Deus. A lua, as estrelas, os elementos e todos os lugares. Ele foi para o inferno. E eles, os que estavam no inferno, souberam que ele era o Filho de Deus. Não Deus, o Filho de Deus. Noé testificou sobre ele. Enoque testificou sobre ele antes de Noé. E todos, tudo tinha fé. Tinha que saber que ele era o Filho de Deus. E aquilo que havia sido falado da semente da mulher se cumpriu. Amém. Então veja, queridos, a igreja espiritual sempre vai reconhecer quem é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Mas a igreja natural, representada lá nos seus dias pelos judeus, os saduceus, os fariseus, eles não reconheciam. E alguns até hoje ainda não conseguem entender que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Então, isso sempre está acontecendo desde o tempo de Jesus até os dias de hoje. A igreja espiritual sempre recebeu, em todas as eras, a revelação de quem é Jesus Cristo. Mas, exceto quem? A igreja natural. Essa sempre se recusa em aceitar Jesus como sendo o Filho de Deus. Mas os que aceitam isto, recebem os benefícios disso. Mensagem sem tradução, mensagem que o profeta pregou lá em Zurique, Suíça, de 55, Minha História de Vida.
O homem com filho epilético disse, tenha piedade do meu filho. Ele disse, se tu podes crer, tudo é possível. Deus não muda. O povo sabia que ele era o Filho de Deus. Todos, exceto os membros da igreja, nunca acreditavam nisso. Os fariseus, saduceus, não, ele não é o Filho. Mas como muitos acreditavam, eles se curaram e eles foram salvos. Agora a mesma coisa acontece hoje. Amém. Graças a Deus. Então veja ali que uma banda disse, Jesus nasceu sob uma marca, sob uma mancha. Ele era tido como um filho legítimo. E ele disse ali que a igreja também leva essa mesma marca. Jesus foi rejeitado. A igreja eleita, ela sofre esse mesmo preconceito. A igreja também tem que ser rejeitada. Ela tem essa mesma marca negra. Mambana disse que Deus, ele mostrou sua grandeza quando ele se tornou humilde ao se encarnar no corpo de seu Filho Jesus Cristo. Agora, a sua humildade provou ali realmente que Deus era o Todo-Poderoso, porque ele pôde fazer isso. Mesmo sendo grande, ele pôde se fazer pequeno e entrar naquele corpo para se tornar visível para nós. E foi também pela mesma forma humilde com que o Filho veio ao mundo e acabou depois, por causa disso, sendo desprezado, rejeitado, fazendo disso também uma espécie de paradigma para todo cristão. Porque, como eu disse, assim como Cristo, todos nós, os cristãos, os semelhantes a Cristo, tem que ser rejeitado. Todos nós temos que ser desprezados. Da mesma maneira como Jesus foi rejeitado, todos os demais filhos são nascidos com essa mesma marca negra da rejeição. Todo filho eleito de Deus tem que passar por algum tipo de rejeição ou de desprezo. Essa é uma marca que você tem que carregar consigo. Essa rejeição vai vir na tua própria família, onde quer que você for, trabalho, até dentro de uma igreja, você vai passar por isso, porque Jesus passou por isso. E nós também passamos. Romana disse isso na mensagem Cristo Isto, de 50. Seu nascimento, quando Jesus nasceu na terra, ele tinha uma marca negra. Para começar, ele sempre foi recebido pelas pessoas comuns e desprezado principalmente pela seita religiosa do povo daqueles dias e dos grandes nobres e requintados. E assim também hoje. É a mesma coisa. Ou seja, se você é um cristão semelhante a Cristo, você vai ter que ser desprezado como ele foi. Não como eu estou tentando dizer que as pessoas ricas ou nobres não podem ser salvas. Elas podem, se elas se humilharem e virem como o restante de nós. Mas todos nós devemos entrar de uma maneira, que é vir sabendo que não somos nada e que Ele é tudo, e estar disposto a entregar-se a Ele para receber os seus benefícios. Humilhe-se diante dEle. Aceite o opróbrio de ser um seguidor de Deus, um filho de Deus, como Cristo aceitou o seu opróbrio. E você vai colher os benefícios disso. Se você alguma vez quiser alguma coisa de Deus, tem que se humilhar e não se tornar nada diante dele. E não saber nada a não ser um propósito, isto é, que você está tentando encontrar a Jesus. Este é o propósito do Filho de Deus. Encontrar a Cristo. Então, quando você se humilha, Deus te exaltará. Mas quando você se exaltar, Deus verá que você será levado a se humilhar. Isso mesmo. Ele disse assim em sua palavra. Então veja, aqueles que rejeitaram a Cristo, o Cristo de Deus, estão sempre em busca de uma outra coisa que o substitua, mas Cristo não pode ser substituído. Não há outro. Mas enquanto alguns falham em encontrar o Cristo do Senhor, outros estão na sua incessante busca e eles definitivamente acabam encontrando o Cristo. E o propósito da igreja é de a todo custo tentar encontrar a Jesus. Simeão, você sabe, lá no livro de Lucas, diz que ele recebeu a promessa de que ele não iria partir até que ele visse o Cristo do Senhor. Lá em Lucas 2,26, eu quero ler isto, e nós já estaremos encerrando. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, com essa promessa aqui que Simeão tinha,
Então, eu creio que constantemente, todos os dias, Simeão devia dizer: Senhor, eu estou aqui buscando para ver o teu Cristo. Não me deixe partir, não me deixe morrer até ver o teu Cristo. E aquele tipo de oração que Simeão fazia, porque ele tinha essa revelação, deve ser a mesma que toda igreja deve ter. Todos nós devemos orar a Deus e dizer: Senhor, não nos permita partir deste mundo. Não me deixe partir deste mundo. Não me deixe partir deste mundo sendo o mesmo homem, mulher pecadora, até eu ver o teu Cristo. Não me deixe partir até eu ver o teu Cristo nascer e viver dentro de mim. Como Paulo diz, já não sou mais eu que vive. Eu encontrei Cristo, Cristo nasceu em mim, Cristo vive em mim. Essa deve ser a oração da igreja. Não permita, Senhor, que eu parta. Não permita que eu seja a mesma pessoa enquanto não conhecer o teu Cristo, para que ele me mude, para que ele me transforme, para que ele mesmo, não sou eu mais, mas ele mesmo possa viver em mim. Então, não é pertencendo a uma igreja que você vai fazer isso, ou manifestando algum tipo de dom ministerial que vai dar você a salvação, mas é conseguir com que Cristo, então, nasça e viva em você. Mambana disse na mensagem o ano do jubileu. Você diz: bem, eu pertenço à igreja. Isso não tem nada a ver com isso. Eu creio que você deve pertencer à igreja. Está tudo bem você participar de um tabernáculo. Mas isso não tem nada a ver com a sua salvação. Exatamente como eu disse esta manhã, o homem que foi em todos os lugares tentando encontrar Jesus Cristo, ele já estava no seu coração. As coisas que ele fez, gritar e falar em línguas e assim por diante, está tudo bem. Mas esses são os atributos de Cristo estando aí primeiro. Vê? Você precisa conseguir Cristo aqui primeiro. Encontre a Cristo primeiro. Então as coisas acontecerão, porém você pode fazer isso sem ter Cristo. E então, em que tipo de encrenca você está? Nós já ministramos isso em outros lugares. Alguns têm os dons do Espírito, mas falta o doador, falta o Cristo mesmo. Né? Então, Mambana diz, você tem que buscar o Cristo e não descanse enquanto você não encontrá-lo. Então, por mais que alguém simplesmente festeje o nascimento de Jesus, como alguns estão fazendo entre hoje, que é véspera de Natal, e amanhã principalmente, por mais que alguns festejam o nascimento do menino Jesus, o que Deus quer realmente é que este Jesus ressurreto, não da manjedoura, mas o Jesus para quem você tem que olhar, esteja nascido em você, que o Espírito de Cristo esteja em você, vivendo em você, transformando você, para que você realmente viva para Ele e o adore a Deus em espírito e verdade. Quero ler essa mensagem aqui do Mambana e já encerro esse estudo. Um maior do que Salomão, sem tradução entre nós, de 58. Quando um homem quer encontrar a Jesus, realmente quer encontrar a Deus. Não há nada que fique em seu caminho. Não há pregador, nem bispo, nem credo, nem mãe, nem pai, nem membro de igreja. Nada mais pode ficar entre você e Deus. Se o seu coração está com fome, você irá de qualquer jeito. Você irá. Você encontrará. Então, busque esse Cristo. Busque ter esse encontro pessoal com Cristo. Para que Deus também venha fazer da tua própria vida uma máscara dele. Para que Deus vive em você, se encarne em você, reflita também os seus atributos, suas características em você e forme o seu caráter para ser conforme o caráter do Filho primogênito. Porque Paulo diz que foi para isso que Deus nos chamou e nos vocacionou, para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Que nós não descansemos enquanto não tenhamos em nós essa imagem deste Filho e fazer tudo aquilo que o Filho fez. Ele sabia que ele era o Filho, ele foi submisso a Deus e Deus o coroou. E a mesma coroa que o Filho tem, ele vai estender essa mesma glória, este mesmo reinado, com aqueles que estiverem com ele, com esse mesmo Espírito, com essa mesma fé. Amém? Vamos orar ao Pai. Querido Deus e amado Pai, agradecemos, Senhor, por esse tempo que tivemos, onde aqui relembramos um pouco mais desses teus mistérios, que como dissemos, desde o tempo do teu Cristo, a religião daquele dia não conseguiu entender que tu tinha um filho. E ainda hoje, Senhor, alguns que têm dificuldade de entender isto, mesmo tu tendo nos mostrado isso de uma forma tão clara pelas Escrituras e através da mensagem revelada desse dia. Mas nós te agradecemos, Pai, por tu ter nos ajudado a compreender essas coisas. Mas, Senhor, nesse instante nós pedimos para ir um pouquinho além disso, não apenas de uma compreensão intelectual,
E não usamos isso para tirar vantagem daqueles que não tiveram ainda essa compreensão. Mas o que nós te pedimos, Senhor, é que neste Natal que os homens celebram, que mais uma vez tu possas fazer com que o teu Cristo nasça em nós, que o teu Espírito venha refletir em nós, para moldar nossas vidas e nos formar para ser conforme o teu Filho primogênito. Esse é o maior desejo, Senhor. Se é um filho teu ainda, da eleição, que ainda não te conheceu, não te compreendeu, não te recebeu, não encontrou Cristo, não deixe ele descansar, não deixe ele dormir, não deixe ele partir deste mundo sem ter essa experiência de encontrar o teu Cristo. Ajude-nos, Senhor, ajuda os teus filhos, ajuda as tuas filhas, Pai, no nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.